Bom, pessoal, mas é isso aí. Muito obrigado. Eu comecei a gravar a aula agora. Como é aula de conteúdo, vou gravar e disponibilizar posteriormente no, no YouTube. E, bom, é isso. Vamos para o que interessa. A Jaqueline, aluna que está começando hoje, né, Jaqueline? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Imagina, esse acaba, nossa turma é pequena nas sextas-feiras de manhã. Eu vou pedir. Você está vindo transferida? Você tá qual é a sua condição, Jaqueline? Você tá vinculado a uma turma? É isso que eu queria saber, ou não? Então, é o seguinte, eu estou começando agora porque eu estava no 7º semestre de Direito, quando a Certo. Uniderj perdeu minha grade curricular inteira. E E eu aí perdi minha bagunçou faculdade. tudo. Perdi minha faculdade. Daí aconteceu que apareceu uma oportunidade para eu voltar para a faculdade, só que eles não conseguiram recuperar minha grade inteira. Então, eu tô no terceiro, mas eu estou pegando algumas matérias do primeiro, e ela contou que eu posso avançar em outras matérias. Eu eliminei bastante matéria, mas mesmo assim eu não consegui voltar onde eu Ah, sim, tinha até então. você vai ficar um tempo fazendo disciplinas de maneira bem esparsa, né? Até conseguir Exatamente. alinhar Uhum. tudo. Não, eu pergunto porque tem sido muito importante a gente ter a comunicação concentrada nos grupos. Cada turma tem um grupo de WhatsApp, então eu sempre passo comunicações gerais para as lideranças. Hoje, por exemplo, quem sempre nos salva, quem de tudo sabe, quem tudo resolve é a Adriana. E também com a ajuda da Vangeler. Então, se vocês quiserem, puderem, sei lá, trocar contatos, ou se você quiser, Jaqueline, se for possível também, Adriana, a Jaqueline ficar no grupo de vocês, talvez, para acompanhar essas Claro. últimos acontecimentos do semestre, eu acho que fica legal. A mesma coisa, a Janaína, você também não está no grupo, né, Janaína? Não, professor, eu não tô. A minha comunicação com a Janaína ela tem sido bem bagunçada por conta disso, porque a Janaína às vezes fala comigo de maneira privada e eu, às vezes passo mensagem no grupo. Você pode, se vocês acharem por bem, você pode acolher as duas no grupo, Adriana, por gentileza? Claro, claro, Pelo vamos menos incluir. agora, enquanto elas estão na disciplina. Tranquilo, vamos incluir, sim, claro. Fica mais fácil para todo mundo, né? Professor, eu nem falei bom dia a todos, bom dia a todos. Mas é o seguinte, o que acontece? Quando eu coloco o link no WhatsApp, eu estou em outras turmas, né? Eu tô em outros grupos, e quando eles colocam o link, eu não entro, eu não consigo entrar, dá só erro, eu tenho que mudar a senha do meu Teams, é um rolo. Agora, quando os professores mandam para mim o link, eu entro direto, não tenho dificuldade nenhuma. Isso aconteceu com a professora... acho que é Tatiane, né? Com a professora, com o professor de ontem aconteceu a mesma coisa. A colega mandou no grupo, só que eu clico lá, vixe, me direciona para uma outra situação. E já aí eu abri meu e-mail, eu tinha pedido também para o professor mandar por e-mail, ele mandou por e-mail, eu cliquei, entrei na aula na primeira, pelo e-mail, foi super rápido, porque eu tenho um aplicativo e ele está ativo. Agora eu não sei por quê, que quando enviam esses endereços, esses links, os colegas, a gente não consegue acesso. Mas é aula síncrona, Jaqueline? Oi? É aula síncrona? Não, é aula assim que nem nós estamos tendo, por Teams. Então, assim, ao vivo. E eu não estou conseguindo acessar. Por exemplo, até a atividade, eu vou ter que pedir para a colega, novamente, eles têm que postá-la para minha atividade, porque eu não, ele me direciona para um lugar e não abre atividade, não abre nada, só fica ali parado. Então, assim, essa é a realidade que eu digo, mesmo que me coloque lá, quando eu recebo o link, que são dos professores, é imediato, só clicar em cima, eu já entro na aula. Não tem problema, não me direciona para outro lugar. Eu não sei por que isso está acontecendo, Estranho. mas acontece nas outras duas disciplinas.
Janaína, o que a gente pode fazer? Eu me preocupo mais com você ter acesso a informações, por exemplo, atividade. Agora, hoje de manhã que eu fui ver que eu não te passei atividade. Ou às vezes algum, sei lá, qualquer coisa, um conteúdo, alguma coisa que eu mande. Então, eu posso passar o seu contrato, Adriana, para Jaqueline e para Janaína, e elas falam com você e vocês fazem essa inclusão? Normal, professor. É Então, que e assim, aí, Janaína, também você não tem prejuízo nenhum de me cobrar o link, tá? Eu posso te mandar o link isso. diretamente sem nenhum problema. Minha única Aham. preocupação é, às vezes, eu não manter um fluxo de informação legal com vocês, de passar alguma coisa e vocês não ficarem sabendo. Mesmo porque eu estou preocupada, professor, assim, porque a explicação ela é muito importante para a hora de responder as questões. Porque os termos técnicos, a lei, a gente tem, mas às vezes são as nuances do caso-problema que eu não consigo fechar, que foi o caso da prova, dos exercícios da N1. Eu achei os conteúdos, mas aquela parte que tinha que fechar o conteúdo para dizer assim, ó, para eu bater o martelo com certeza, é isso, eu não consegui fazer. Eu fiz toda aquela pesquisa, corri atrás, e foi no Google, e foi em tudo quanto é lugar. Eu fiz pesquisa nos livros que eu tenho aqui em casa, e aí, conforme eu fui achando, eu fui formulando a resposta, só que quando chegava no final, é ou não é? É isso? Não é? Né? Eu não consegui, mas eu fiz a prova, Sim, mas às vezes por esse é o não ter problema. o direcionamento da aula, do que foi dado ênfase, etc. Exato, porque às vezes nós Então, temos a teoria, tem a lei, tem tudo, mas chega uma hora e fala, mas nessa situação é isso, né? Então, eu não consegui. sim, mas E não foi da só da minha disciplina parte do senhor, foi das pode. outras também. Independentemente de você estar no grupo ou não, Janaína, conta comigo, tá? Pode me mandar mensagem, não tem problema nenhum, não. Eu só falo para vocês entrarem no grupo para que, assim, porque vai ter coisa, tem, sei lá, uns 200 alunos esse semestre. Então, assim, tem muita coisa que, puta, eu não lembrei da Janaína, esqueci agora da Jaqueline, por exemplo, porque não estão no grupo. E, Mesmo, vixe, eu mesmo, nem por, me lembro. mesmo porque, colegas novas, tem muita informação no grupo. Assim, um ajuda o outro. Olha, é o trabalho do Guilherme para ser entregue na sexta-feira. Se tem dúvida de alguma coisa, um ajuda o outro. No trabalho, a gente troca informações. É isso, é aquilo, entendeu? A gente se ajuda. Então, é importante vocês estarem no grupo. Né? Se vocês É quiserem, essencial. As é, aulas online, sem vocês se Ah, que comunicarem ótimo. também. Eu posso passar seu contato, Adriana, para Janaína e pode, para tranquilo, Jaqueline? claro. Vou fazer Pode isso sim. agora. Muito obrigado. Eu agradeço também. Obrigada. China, contato. Vou fazer isso agora, que eu também já não esqueço. Janaína, agora Jaqueline, contato. Adriana. Pronto. Feito, então, pessoal. Estamos resolvidos. Mas bem, também todo mundo fez atividade. A Janaína e a Jaqueline ainda não haviam feito. Eu passei para as duas agora hoje cedo. A atividade para vocês me entregarem na semana que vem. E, pessoal, no mais é isso, tá? Nosso cronograma está mantido, tudo dentro dos conformes, seguimos nosso plano de voo sem nenhuma alteração, com tudo certo. Portanto, hoje a gente vai conversar sobre o nosso primeiro conteúdo propriamente dito de execução penal. Começar a entender o que é execução penal. Lembrando que a primeira parte da disciplina foi a gente compreender a teoria geral da pena. O que é a pena enquanto sanção própria do direito penal, as espécies de pena, como a pena é calculada, como a pena é aplicada, em que tipo de estabelecimento essa pena é cumprida. A partir de hoje, a gente começa a olhar para um processo que é um pouquinho diferente. E como eu disse para vocês, nossa disciplina ela junta um aspecto do direito penal material, que é a teoria geral da pena, e agora a gente vai olhar um ponto que geralmente é atrelado a processo penal, a forma de aplicação da lei penal no mundo concreto, no mundo dos fatos. Então, são assuntos que conversam um com o outro, mas agora a gente faz essa pequena transição para falar de algo mais instrumental. Existe a doutrina mais clássica, hoje ela não é tão bem aceito falar isso, mas eu acho que ajuda bastante a gente entender
Quando a gente fala que direito material, ele é um substantivo, e o direito processual, ele é um adjetivo. Então, o direito processual, ele acaba servindo como uma qualificação, um instrumento, um meio de movimentação do direito material. Então, a gente vai agora olhar um pouquinho mais para a questão procedimental, para o processo, como se faz, como se executa, como se dá cumprimento à execução da pena. Vamos lá para as explicações. Lembrando que qualquer barulho de criança, gritos, intervenções são extremamente naturais nesse contexto de pandemia, pelo menos aqui na minha casa. Inclusive, um ajudante acabou de entrar aqui no escritório e certamente vai fazer barulho, então, por favor, peço desculpas. Pessoal, então a gente está agora no nosso ponto 5, falando de execução penal. A gente vai conversar sobre natureza jurídica da execução penal, princípios da execução penal. É bem tranquilo, porque em grande medida reforça alguns princípios do direito penal e também alguns princípios que a gente já viu, no que vocês viram em outros contextos em direito constitucional, e também um ponto alto da aula de hoje, que é falar sobre execução provisória da pena. Existe isso? Você cumprir uma pena sem ser condenado, sem haver trânsito em julgado? Isso se dá? Como se dá? Pode, não pode? Isso ocorre em benefício da pessoa presa? Isso ocorre como um adiantamento da sanção penal ou não? A gente vai discutir isso no nosso último ponto da aula de hoje. Então, a gente começa falando da natureza jurídica da execução penal. O que é essa execução penal? O que é esse procedimento? Por que a execução penal é algo diferente, separado, que vai estar mais ligado ao processo penal? Por que a execução penal, por exemplo, tem uma lei própria para a gente estudar? Então, eu queria começar a esse respeito fazendo um rabisco para falar para vocês um pouquinho sobre, ainda que em linhas gerais, que é o processo penal. Pessoal, imaginem que hoje, dia 7 de maio de 2021, o indivíduo, o fulano de tal, João da Silva, nosso exemplo de sempre, ele vai praticar um crime. Imaginem que o João da Silva, utilizando uma arma branca, ele mata um outro indivíduo. Ele mata o Mário. Isso aqui é a língua do Mário, o Mário está morto. Isso ocorreu aqui, agora, hoje, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A partir desse momento, da prática do crime no mundo dos fatos, isso vai chegar ao conhecimento das autoridades policiais, ou seja, de um delegado de polícia, da estrutura policial. Em regra, o crime de homicídio, que aqui foi praticado, ele é um crime de competência estatal. E, portanto, isso vai ser objeto de um inquérito policial na Polícia Civil Mato Grosso do Sul. Se fosse um crime federal, eu teria um inquérito policial na Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. O inquérito policial, ele já começa a formar algo prévio à ação penal, ao processo penal. Aqui a gente vai olhar para uma fase de investigação. Inquérito policial, as investigações, eles não têm natureza de processo judicial. Não existe devido processo legal, não existe contraditório, ampla defesa nesse procedimento. Pelo menos não de maneira direta, mas só no segundo momento da ação penal. Essa investigação, ela vai se dar por meio de inquérito. Natureza administrativa.
e não jurisdicional. Ok, esse homicídio ocorreu, isso vai chegar ao conhecimento das autoridades, no caso, um delegado de polícia civil em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pois bem, o delegado vai investigar, o inquérito policial vai ter o seu curso, e esse inquérito policial, ele vai acabar com um documento que encerra o inquérito policial, que é o relatório da autoridade policial. Nesse relatório, a autoridade policial vai descrever todos os elementos de convicção que foram colhidos durante essa investigação e ele pode fazer o indiciamento de alguém. Então, imaginemos que o delegado consegue reunir elementos de prova suficientes, ouviu testemunhas, ouviu parentes, pessoas próximas à vítima, conseguiu acesso a imagens de circuitos de câmera do local do que o crime aconteceu, foi feita a perícia, foi feita a autópsia, etc. Ele conseguiu reunir elementos de convicção que permitem concluir nessa fase investigativa que o João da Silva foi quem praticou o crime. Então, o delegado, na nossa hipótese, ele vai indiciar o João da Silva. O indiciamento é ato privativo da autoridade policial que diz respeito à existência de convicção da autoridade policial em relação a quem praticou o crime. Esse relatório, esse inquérito policial, ao fim do inquérito, o inquérito morre, ele é encerrado com um relatório, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público. Aqui, Ministério Público Estadual. O Ministério Público, pessoal, ele tem 3 opções. Existem 3 situações possíveis quando o Ministério Público recebe uma investigação, um inquérito policial. 3 coisas ele pode... Eita, não consegui fazer minha linha. Primeira coisa, ele fala para o delegado: olha, delegado, eu não estou convencido, viu? Você indiciou o João da Silva, mas tem coisa ainda aqui que você precisa investigar melhor. Então, ele devolve o inquérito para a autoridade policial realizar mais diligências. Essa é a primeira opção que ele tem. A segunda opção que o Ministério Público tem é falar: olha, seu delegado, não tem crime aqui não, viu? Ou olha, na verdade não é o João da Silva o culpado. Tudo isso que você levantou aqui, na verdade, aponta para uma outra pessoa. Ou as provas que você tem aqui, na verdade, eximem o João da Silva de culpa. Ou olha, delegado, o João da Silva de fato praticou esse crime, só que pelas provas que estão reunidas aqui, ele praticou esse crime em legítima defesa. Ele praticou esse crime com base em alguma excludente de ilicitude. Portanto, não há crime. Ou, olha, seu delegado, esse crime está prescrito já. Não tem nada que eu possa fazer. Então, existe a possibilidade de, se o Ministério Público, por qualquer dessas razões, se convencer de que não há crime ou que não há punibilidade permanente na situação, ele faz o arquivamento do inquérito policial. Esse arquivamento que é encaminhado para a justiça e o juiz pode homologar ou não. Se o juiz não homologar, isso aqui vou deixar para vocês estudarem quando vocês forem ver o artigo 28 do Código de Processo Penal. Mas o Ministério Público pode arquivar. Percebam aqui, pessoal, que a autoridade policial, que a atividade policial, ela nada mais é do que uma atividade preparatória, antecedente e submetida ao Ministério Público. O delegado pode bater o pé e falar que teve crime. O Ministério Público pode arquivar. Então, a conclusão policial sobre um crime não vincula o Ministério Público, tampouco vincula o Poder Judiciário. A função da polícia é reunir elementos de convicção
e entregar para o Ministério Público. E o Ministério Público, que é o titular exclusivo da ação penal pública, ele decide o que fazer com as informações que foram entregues, que foram repassadas pela polícia. E aí, a terceira possibilidade que o Ministério Público tem é a que nos interessa nesse momento agora, que é denunciar esse investigado, esse indiciado. A denúncia, pessoal, é a inicial acusatória da ação penal pública. A denúncia é a petição inicial de uma ação penal pública. É a peça processual em que o Ministério Público diz, olha, o João da Silva, no dia tal, na hora tal, deixa eu pegar uma denúncia aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é uma denúncia, pessoal. Isso aqui, eu repito, tá aqui na minha pasta, mas isso aqui é tudo público. Ó, isso aqui é uma denúncia apresentada à Vara Federal de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Uma denúncia, o Ministério Público oferece denúncia em face de 2 indivíduos que praticaram os seguintes crimes. Fato 1. No dia 25 de novembro de 2020, por volta do meio-dia, na Avenida Brasil, em Ponta Porã, fulano e ciclano praticaram, não pode falar tráfico, não, mas praticaram contrabando porque importaram de maneira irregular substância de internalização de importação proibida. Então, aqui, o Ministério Público, a partir de uma investigação policial, ele narra os fatos. E aí o Ministério Público diz, olha, seu juiz, estou denunciando os dois e, portanto, seu juiz, processos, inicie a ação penal. Isso aqui é uma denúncia, simplesinha assim, 2, 3 páginas. Você só diz o que foi feito, quando foi feito, como foi feito. Isso aqui é uma denúncia. A denúncia é a peça que vai dar início à ação penal. Vai ser esse mesmo. Ação penal. O juiz vai analisar a denúncia. Se a denúncia preencher os requisitos do CPP, o juiz vai receber essa denúncia. Aí você vai intimar o réu, o João da Silva, para que o João da Silva apresente sua resposta à acusação, para que ele exerça o contraditório, o seu direito de defesa. E aí, nós vamos ter a instrução dessa ação penal, seja no rito do tribunal do júri, que seria o caso desse crime doloso contra a vida, seja qualquer outro crime. A ação penal, ela tem um objetivo muito claro, que é buscar a verdade real, é tentar compreender o que aconteceu naquele dia dos fatos, como aquilo aconteceu. Foi o João? Por que o João fez? Como o João fez? A ideia de toda ação penal, especialmente na sua fase instrutória, é reconstituir os fatos. Vocês estão vendo, por exemplo, devem estar acompanhando a situação do menininho que foi assassinado e torturado brutalmente pelo padrasto, Henry, sei lá. O que a gente vê nos noticiários? O que a gente vê como objetivo do que está sendo feito lá? Até na fase de investigação, acho que agora, se não me engano, já virou ação penal, acho que já tem denúncia do Ministério Público. O que se busca, o que se fez quando a polícia foi até o apartamento, levou um bonequinho em proporções parecidas, com peso parecido com o do menino, isso tudo é tentar refazer. É tentar olhar para o passado, olhar para o que já aconteceu e reconstituir e reconstruir isso para analisar, para aferir se ali vai incidir ou não uma norma penal incriminadora. Então, o escopo, o objetivo, a missão da ação penal é olhar para o passado e tentar, a partir disso,
e tentar, a partir disso, entender o que aconteceu aqui. Quem fez, por que fez, como fez e em que circunstâncias fez, alguém mais ajudou, não ajudou, prestou socorro, como isso se deu, como tudo isso aconteceu. É isso que faz a ação penal. Você tem um fato criminoso, você tem desdobramentos, investigação, ação penal, e você tenta reconstruir o que aconteceu naquele dia, naquele espaço. Isso faz a ação penal. Legal, isso tudo aqui é processo penal. Vocês vão estudar isso aqui, acho que vocês não viram tudo isso aqui ainda. Vão estudar detalhadamente cada uma dessas etapas que eu estou falando aqui para vocês. Isso que eu falei agora em poucos minutos, esse meu rabisco aqui, é o processo penal. Vocês vão passar 3 anos estudando ele, pelo menos, tá? Ainda com recursos, com ações de impugnação, a questão de instrução, de nulidades, etc. Mas é basicamente, em linhas gerais, olhando por cima, assim, um negócio panorâmico, macroscópico, isso é ação penal, isso é um processo penal. E aqui, tudo isso vai se dar, na ação penal, o que a gente chama de fase de conhecimento. Que é conhecer esses fatos pretéritos, que é conhecer isso que já aconteceu lá atrás e como aconteceu. A fase de conhecimento, pessoal, ela tem um fim. Ela vai se encerrar com o trânsito em julgado. Então, eu tive uma sentença, eu posso ter uma apelação para ir para o Tribunal de Justiça, nessa hipótese, ou para um Tribunal Regional Federal, quando for crime federal. Isso pode ir para o STJ, pode ir para o STF, ou isso pode morrer na primeira instância, se ninguém recorrer. Quando ocorrer o trânsito em julgado da ação penal, eu tenho a fase de conhecimento encerrada. A ação penal morreu. A ação penal acabou. Eu já tenho uma definição jurídica, o mundo do direito já me deu uma resposta para esse crime. Seja condenando o réu, seja absolvendo o réu, seja ainda absolvendo de maneira imprópria, que é quando se condena, mas se entende que ele é inimputável e se aplica a medida de segurança. Mas morreu. O mundo jurídico já achou a resposta dessa situação. E aí, agora sim chega o que nos interessa, mas é necessário que vocês entendam todo esse caminho. Agora sim, imaginem que eu tenho uma ação condenatória em face do João da Silva com trânsito em julgado. Eu tenho o que na minha mão? A condenação. Eu tenho uma ação penal que olhou para o passado, reconstituiu os fatos e aplicou uma pena e condenou o João da Silva. Agora, a gente passa para uma outra fase do processo penal, que não é mais a fase de conhecimento, que agora é a fase de execução da pena. Agora, eu não olho mais para o passado, agora eu olho para o futuro. Agora eu pego a pena do João e começo a acompanhar como ele vai cumprir essa pena. O João vai começar a cumprir essa pena em regime fechado? Qual a quantidade de pena imposta ao João? Tem pena de multa junto com a pena privativa de liberdade? Em qual estabelecimento o João será recolhido? Se o João tiver bom comportamento, se o João cumprir os requisitos objetivos, a quantidade de pena cumprida, o João pode progredir? Se o João estudar, se o João trabalhar, ele pode ter remissão da sua pena? Ele pode a cada dia... a cada tantas horas de leitura ou a cada tantos dias de trabalho ter a sua pena reduzida? O João praticou alguma falta grave e foi levado ao regime disciplinar diferenciado, ao RDD? Tudo isso se faz na execução penal. Você vai acompanhando de hoje para frente como o João da Silva vai cumprir a sua pena. Então, por isso a execução penal, ela não mais está preocupada com o passado, com o que aconteceu. Isso fica a cargo da ação penal em sua fase de conhecimento. Agora a gente está olhando
para execução, para o cumprimento, para efetivação, para implementação, para concretização daquilo que foi imposto na sentença penal condenatória ou no acórdão penal condenatório. A gente olha, portanto, agora para como vai se dar o cumprimento, a execução da pena. Isso, pessoal, é execução penal. É isso que eu quero que vocês saibam com bastante atenção, que vocês olhem com bastante carinho, com bastante compreensão em relação ao nosso encontro de hoje. Então, na execução da pena, a gente vai olhar para esses aspectos todos. Regime de cumprimento, quanto de pena foi imposto, a situação de comportamento do preso no estabelecimento penitenciário, vai acompanhar todo o cumprimento da pena por ele, até que um dia ele tenha sua punibilidade extinta e seja colocado em liberdade. Ou, se ele praticar mais crimes durante a execução, ele vai ter mais pena e vai continuar preso, talvez, em regime fechado, por muitos e muitos e muitos anos. Bom, pessoal, isso é execução penal e é isso, basicamente, que está aqui no nosso primeiro slide. Eu peço desculpas pela cantoria aqui atrás, mas faz parte. Se incomodar mais vocês me avisam, tá? Primeira frase, pessoal, é a que condensa o que exemplifica o que eu estou falando para vocês até agora. A execução é um processo diferente, vou falar um pouquinho disso agora, e se volta para futuro, enquanto o processo de conhecimento tenta reconstruir o passado. Como se dava essa execução penal historicamente no Brasil? Quando a gente começa a ter o regime jurídico instalado pela nossa primeira Constituição Republicana, Constituição de 1891, e todas as leis criminais da época, ali comecinho, fim do século XIX, começo do século XX, a gente vai ter um direito penal, uma execução da pena, que funciona da seguinte forma: um juiz sentencia, essa decisão transita em julgado, só que não cabia ao Poder Judiciário cumprir essa pena. Esse cumprimento da pena ficava a cargo do Poder Executivo, de órgãos da administração pública, de entidades da administração pública que eram encarregadas de encarcerar esses indivíduos e aplicar a pena a eles. Então, você não voltava a ouvir o juiz. O juiz sentenciou, Estado, Executivo, cumpre a pena. Pode encarcerar, pode prender e você que dá cumprimento. Quando tiver tudo cumprido, você pode libertar o indivíduo e declarar que foi extinta a punibilidade dele. Então, historicamente, a execução da pena oriunda de condenação penal, ela se dava pelo Poder Executivo. Hoje, nós temos algo que é muito diferente, sobretudo com a edição da LEP, hoje vigente, que é lá de 84, até pré-Constituição, a Lei 7.210, que nós temos no Brasil um processo de execução que tem natureza jurisdicional e não administrativa. É inegável, pessoal, que o executivo, a administração pública, tem um papel muito importante na execução da pena. Porque, por exemplo, pensem em um presídio. Aquilo não é poder judiciário. O estabelecimento penitenciário, ele é do executivo. Você faz concurso para trabalhar lá, não é para o judiciário, é para o poder executivo. Aquela estrutura toda que está lá, ela fica a cargo do poder executivo. O diretor do presídio, o agente penitenciário, as pessoas que lá trabalham, toda a estrutura, aquilo lá tudo é realizado, é custeado pelo Poder Executivo.
E o diretor de presídio e a autoridade no estabelecimento penitenciário, ela tem, inclusive, algumas atribuições que são próprias, que são independentes. Você pode transferir preso, por exemplo, sem precisar ouvir o juiz. Você tem uma série de medidas que você pode adotar em relação aos presos que você não ouve o juiz, enquanto autoridade do sistema penitenciário. Isso fica tudo a cargo do Poder Executivo. Então, nós temos essa junção. Historicamente, era a administração pública quem executava a pena, o Poder Executivo. Nos termos da lei da LEP, com hoje vigente, esse processo de execução ele é jurisdicional. Só que ainda hoje, eu ainda dependo muito e tenho bastante autonomia dos agentes do Executivo ligados à execução da pena nesse procedimento. Então, hoje, prevalece o entendimento de que a execução penal tem natureza mista. Ela junta a natureza jurisdicional nos termos da LEP, mas também reconhece que ao executivo, que há natureza administrativa também, porque existe essa atuação que é muito importante de órgãos da administração pública no cumprimento da pena. Se vocês pararem para pensar, a GPEM, por exemplo, todos os órgãos de, hoje se chamam polícia prisional, sei lá, até, sei lá, 1 ano, 2 anos era agente penitenciário. Hoje mudou o nome, peço desculpas, é polícia... Enfim, hoje mudou o nome. Mas todas essas estruturas são do Poder Executivo. Isso não é Poder Judiciário. Então, por isso que a gente fala que existe ainda essa mistura, essa coisa híbrida, essa coisa mista entre Poder Judiciário e Executivo na execução, no cumprimento da pena. Não obstante a existência dessa natureza mista, administrativa e jurisdicional, eu preciso ter em mente que o processo de execução, ele se desenrola, ele se desenvolve perante um juiz. Por exemplo, para reconhecer progressão de regime, para conceder remissão de pena, qualquer incidente, qualquer coisa que aconteça no processo de execução penal é decidido pelo juiz da execução penal. E perceba que eu estou falando em um juiz específico para a execução penal. O que acontece? Isso já faz muitos anos. A jurisdição em todo o Brasil, as estaduais e a federal, ela tem estruturas judiciárias separadas. Uma para o processo de conhecimento e outra para o processo de execução. Então, vocês sempre vão ver que quando a gente estiver diante de um processo de execução, a gente vai estar olhando sempre para uma vara de execução criminal, que vai ser uma vara especializada, ou seja, o juiz só vai mexer, só vai trabalhar com execução penal. O juiz vai ser especializado, aquela vara só vai fazer isso para que esse juiz tenha condições de bem acompanhar, ou pelo menos em tese, bem acompanhar o cumprimento da pena dos indivíduos que estão sujeitos à sua jurisdição. Então, sempre que um condenado, sempre que um apenado for condenado por falta grave e tiver que sofrer uma regressão, o cara estava no regime semiaberto, vai ter que voltar para o regime fechado. Isso tem que ser decidido pelo juiz da execução penal. Se o apenado conseguiu fazer tantas horas de leitura e comprovar isso por meio de relatórios que os presídios têm, quem vai conceder esses dias de remissão da pena também é o juiz da execução penal. Se esse apenado vai ter direito ao indulto, a uma saída específica, quem vai conceder isso também é o juiz da execução penal, sempre trabalhando de forma especializada. A gente tem estruturas judiciais que garantem que esse processo, que é jurisdicional, ainda que eu reconheça uma natureza mista dele, ele vai ser conduzido por um juiz.
E, bom, pessoal, isso é execução penal, tá? Execução penal é esse processo que olha para o futuro e agora vocês já entendem que ele vai se dar em uma jurisdição especializada, ele não vai correr como um processo de fase de conhecimento ou uma ação penal propriamente dita, e hoje se reconhece majoritariamente que a natureza da execução penal é mista, é jurisdicional, mas com bastante influência da operação, da funcionalidade administrativa da administração pública do Poder Executivo. Mas se vocês verem autores falando que a natureza é jurisdicional, ponto, tá certo também, tá? Não tá errado. A questão é que é jurisdicional, no entanto, tem ainda um papel muito importante desenvolvido pela administração pública. Mas se vocês verem, não está errado. Se vocês, porventura, em uma prova de OAB de concurso verem, a execução penal tem natureza jurisdicional, podem marcar. O que vocês nunca na vida de vocês vão marcar é que a execução penal tem natureza administrativa, tá? Isso vocês não vão marcar nunca, isso está superado, isso é equivocado. Vocês não vão dizer que a execução penal é administrativa, ela é jurisdicional e, embora jurisdicional, tem essa contribuição das funções do Estado enquanto agente administrador. Tudo certo até aqui, pessoal? Tudo certo, Guilherme. Então, beleza. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, bem rapidinho, princípios que se aplicam à execução da pena. Pessoal, princípios é aquela história que é sempre engraçada. Desculpa. Porque se vocês pegarem 5 livros de execução penal, vocês vão ver 5 formas de exposição e princípios diferentes. Então, varia muito ao sabor do autor, da autora que vocês pegam para estudar quais princípios são elencados como princípios da execução da pena. No entanto, como eu disse para vocês há pouco, isso não nos preocupa, porque os princípios que estão aqui elencados, eles são basicamente decorrências dos direitos esculpidos previstos no artigo 5º da Constituição em relação à aplicação da pena. Não tem nada de extraordinário, algo muito específico apenas da execução penal, como a gente fala em princípios próprios da Constituição Penal. Se você conhece o artigo 5º da Constituição, você já tira aí de letra, basicamente, quais são os princípios envolvidos na execução da pena. O primeiro princípio, por exemplo, ele acaba desaguando na impossibilidade de tortura, tratamento cruel e degradante, na individualização da pena, na proibição de pena de morte cruel ou perpétua. O que é isso? Todas são previsões, são direitos fundamentais, garantias estabelecidas no artigo 5º da Constituição Federal. A gente apenas vai dar um nome um pouquinho diferente, vai reunir todas essas garantias e falar que isso é o princípio da humanidade. Eu não posso perder de vista que a pessoa que está encarcerada ainda assim possui dignidade, que ainda assim deve ser respeitada enquanto um indivíduo, sobretudo ter seus direitos constitucionais garantidos. Então, esse princípio da humanidade, ele impede que o Estado, ao punir o indivíduo, faça isso de maneira desmedida, faça isso com uma violência, com uma intensidade que não se adeque aos ditames e ao regramento constitucional da própria execução da pena. Ou seja, é o que está no artigo 5º. A gente só reúne tudo e fala que é o princípio da humanidade. O princípio da legalidade, vocês já viram ele algumas vezes. A legalidade no direito penal, ela é muito importante porque não há crime sem lei anterior que o defina. Vocês sabem disso. A mesma coisa vai acontecer em relação à execução penal e por disposição expressa da LEP no seu artigo 45. Ela diz para a gente que não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.
Ou seja, da mesma forma que a Constituição veda que o indivíduo seja incriminado sem lei anterior que define o crime, a LEP também diz, uma vez encarcerado o indivíduo, ele não pode sofrer sanção administrativa, sanção disciplinar, uma falta, sem que isso seja objeto de previsão anterior. Então, tem que estar previsto em algum ato administrativo, que seria um regulamento, ou alguma outra previsão na própria LEP ou legislação específica para a execução da pena, a lei de crimes hediondos da vida, a que sanção está sujeito o indivíduo que pratica a conduta A. Isso tem que estar previsto previamente. Então, da mesma forma que a legalidade é um elemento do direito penal punitivo, na lógica de aplicar a sanção ao indivíduo, a legalidade também se faz presente na execução da pena. Eu não posso inventar uma sanção para o indivíduo ou esperar o indivíduo praticar uma conduta e no dia seguinte estabelecer um regramento sobre quais penas aplicar aquele tipo de conduta. Não. Também em relação a faltas e sanções disciplinar, se deve obedecer à legalidade. Na sequência, professor, pode falar. Nessa parte de legalidade aqui, não há crime se não tiver lei, no caso ali do crime do Bruno, que eu me lembrei, não tinha corpo, não é? Não tinha fatos que incriminasse ele, mesmo assim, ele foi extenso o processo dele e ele cumpriu, no caso, o que foi sentenciado para ele, correto? Aquele certo, no caso do goleiro Bruno, a gente nunca se encontrou o corpo, né? Pelo que se diz, possivelmente os cachorros teriam comido o corpo da companheira dele, a pessoa que ele matou. Foi uma discussão que se discutiu bastante pela ausência de corpo, justamente. A ausência de corpo, ela indica para a gente uma fragilidade na materialidade do crime. Houve crime? Por exemplo, tráfico de drogas. Como que eu sei que houve crime? Porque eu apreendi a droga. Se eu não apreendi a droga, como é que eu vou falar que teve tráfico? Qual é a materialidade desse crime? O crime de usar moeda falsa, de usar notas de dinheiro falsas. Como que eu sei que isso aconteceu? Eu tenho que ver, eu tenho que olhar, eu tenho que periciar a moeda falsa, a cédula falsa. Se eu não tenho isso, eu tenho materialidade. Crime de porte ilegal de arma ou de posse ilegal de arma. Se eu não ver a arma, fica muito difícil. Então, a situação dele com o homicídio sem pessoa morta, também isso se discutiu bastante. Aqui, eu quero que vocês se preocupem, no entanto, não é propriamente com esses elementos de prova, que seria prova da materialidade, por exemplo. Mas uma situação, por exemplo, a situação do goleiro Bruno, eu tinha uma lei anterior que definia o que era homicídio. Esse aspecto mais formal, quando a gente fala em legalidade. Então, eu já tinha ali uma lei, que é o Código Penal, artigo 121, que dizia matar alguém, pena de tanto a tanto. E a partir disso, a partir do momento em que essa lei começa a existir, todo mundo que pratica a conduta matar alguém vai ser sancionado de acordo com aquela lei. E as pessoas que praticaram a conduta antes da lei entrar em vigor, elas são impuníveis. Por exemplo, uma lei recente, a lei do abuso de autoridade, 2019, salvo engano, que trouxe uma série de tipos penais que nunca antes existiram. Pode ser, e já aconteceu, que muitos indivíduos, muitos membros do Judiciário, do Ministério Público, praticaram várias das condutas que são descritas na lei de abuso de autoridade como crime. Só que eu não posso punir esses indivíduos se a época em que eles praticaram o crime, aquilo não era previsto. Eu só posso punir a pessoa, a lei existe hoje, e a pessoa pratica hoje ou amanhã o crime. Aí eu posso punir. Então, a lógica que a gente tem em relação a legalidade e essa anterioridade é basicamente analisar esses marcos temporais.
quando eu pratico a conduta e quando existe uma lei que abstratamente prevê que aquilo é um crime. Então, a decisão do Bruno, por exemplo, é uma decisão bastante polêmica, como você bem colocou, porque não tinha corpo. Se eu não tenho corpo, como é que eu tenho certeza que a mulher foi morta? Se ela tiver, sei lá, se ela fugiu, se ela tiver escondida em algum lugar do planeta, numa caverna dentro do, sei lá, na Indonésia, sei lá. A certeza da materialidade a gente tem com o corpo de delito, com o objeto do crime. Sem isso, eu não consigo ter. Só que esse é um aspecto probatório, um aspecto relacionado a produzir a prova para condenar ou não. E aí é um aspecto diferente desse da anterioridade. No caso do Bruno, ali eu obedeci à legalidade, à anterioridade, porque havia previsão de que se alguém mata alguém, eu vou condenar. A questão dele foi diferente. Será que ele realmente matou alguém? Mas abstratamente havia conduta, havia pena prevista para aquela situação. Eu consegui me fazer claro? Sim, eu entendi. Então eu já Sim, queria. professor. Acho que eu ouvi. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, vão falando, por favor. Não fiquem com dúvida. Mas bem, outros dois princípios também a gente já conhece, que são os princípios da individualização da pena e da intranscendência. Individualização da pena, a gente já falou que é a necessidade de eu considerar a pena de cada indivíduo de acordo com as circunstâncias do crime por ele praticado e de acordo com a sua situação pessoal. E a gente já viu que a individualização tem três facetas, tem três vetores. Um é direcionado ao legislador. O legislador, quando ele estabelece um tipo penal, quando ele indica, quando ele faz a norma penal incriminadora por meio do processo legislativo, ele tem que se atentar ao fato da pena merecer essa individualização, dela ter uma certa proporcionalidade, dela não ser muito aberta. Por exemplo, uma pena que vá de 1 ano, pena mínima 1, pena máxima 20, é uma pena inconstitucional, porque o legislador deixou uma margem muito ampla. Eu não tenho como individualizar a pena se eu tenho mínima e máxima muito amplas. Então, é comum a gente ver tipos penais que prevêem pena, sei lá, de 5 a 20, por exemplo, de 5 a 15, serem criticados por não garantir no escopo, no âmbito do legislativo, uma individualização. Outra faceta da individualização da pena, ela é voltada ao poder judiciário. O juiz, quando fixa a pena, quando ele calcula a dosimetria da pena, quando ele faz a análise das 3 etapas de dosimetria da pena, ele também tem que estar atento às circunstâncias objetivas daquele crime e da situação pessoal do indivíduo apenado. E a terceira faceta é a que nos interessa agora, que é a faceta direcionada justamente à execução da pena, que é também, enquanto esse indivíduo cumpre a sua pena, eu tenho que observar e ter que beneficiá-lo ou prejudicá-lo, favorecê-lo ou recrudescer a situação dele com base no que ele faz no decorrer do cumprimento da pena, em razão de como ele age, de quem ele é enquanto ele cumpre pena. Então, por exemplo, uma pessoa que cumpre pena com bom comportamento do início ao fim merece um tipo de tratamento que é diferente do indivíduo que mês sim, mês não pratica falta grave, do indivíduo que mês sim, mês não desacata os agentes penitenciários. Então, essas situações todas têm que ser observadas, porque eu não posso equiparar esses dois. Eu não posso tratar todo mundo de maneira uniforme no cumprimento da pena. Eu tenho que olhar especificamente quem é você, como você está agindo no cumprimento da sua pena.
e a partir disso estabelecer as consequências jurídicas para o cumprimento dessa pena. Se vai ser mais favorável, se vai ser mais severa, se esse indivíduo vai para RDD, eventualmente. Então, tudo isso está dentro do princípio da individualização da pena em relação a essa terceira faceta, que é a faceta da execução penal. E a intranscendência é um princípio que vocês também já conhecem, que está previsto também na Constituição Federal, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do réu, salvo quando tiver questões patrimoniais envolvidas. Mas a ideia é que a sanção penal se direciona a quem praticou o injusto, a quem praticou a conduta ilícita. Se eu não pratiquei a conduta ilícita, eu não posso ser penalizado. Se o meu filho pratica uma conduta ilícita, eu não posso responder. Se meu pai pratica uma conduta ilícita, eu não posso responder. Se a minha esposa pratica uma conduta ilícita, eu não posso responder. Ninguém pode responder criminalmente por uma conduta que essa mesma pessoa não tenha realizado. Então, a pena se restringe à pessoa que pratica o crime. E aí tem algumas questões que podem envolver algumas penalizações colaterais, acidentais, secundárias, paralelas. Por exemplo, ontem eu estava conversando com o pessoal de outra turma, ontem à noite, sobre o habeas corpus coletivo que o STF concedeu em 2018 para as presas gestantes e para as presas com filhos em idade tenra, em idade baixa. Um dos argumentos que foi utilizado para que se concedesse prisão domiciliar a essas mulheres era que, quando eu privo a criança de pouca idade do convívio com a mãe, eu estou violando o princípio da intranscendência. Porque eu estou penalizando não só a mãe que está presa, mas eu estou penalizando a criança e a formação dela na medida em que eu a privo do contato com a mãe nos primeiros anos de vida. Então, a análise que foi feita lá, entre outros argumentos, era essa: olha, se eu prendo uma mãe que tem 3 filhos entre 2 e 5 anos, eu não estou punindo só ela. Eu estou fazendo com que essa pena transborde, vá além e atinja seus filhos. E faça com que esses indivíduos tenham uma repercussão negativa na sua própria formação, na sua esfera psíquica, psicológica e na sua própria compreensão como indivíduos. Então, essas situações que, ainda que de maneira imediata, indireta, colateral, ferem outros indivíduos com intensidade, também podem ser barradas com base no princípio da intranscendência das penas. Por quê? Porque é penalizado, responde juridicamente aquele que pratica o crime. Se eu tenho situações em que outras pessoas também respondem, eu estou diante de situações que violam esse princípio, que tem status constitucional e, portanto, estou diante de uma conduta, de uma ação, de um fato inconstitucional. Tudo certo, pessoal? Certo. Beleza. Mas, Guilherme, Pode falar, Adriana. Esse habeas corpus aí coletivo era para crimes leves? Como que é? Porque, de repente, você protege até os filhos da mãe bandida, né? Não sei. Adriana, esse habeas corpus, eu não vou lembrar de cabeça agora qual era a quantidade de pena que as mães elas tinham que obedecer a alguns requisitos. E tinha a questão da idade dos filhos, quantidade de pena que elas haviam sido condenadas, o crime não poderia ter sido violento nem grave ameaça, o crime não poderia ter sido praticado contra os próprios filhos. Imagine a mãe que está presa por torturar uma criança e você solta ela para ela cuidar do filho. Não tem impensado. Porquê, né? Não, eu até comentei, eu vi isso no caso real, um caso prático em que eu trabalhei. Uma mãe foi presa por tráfico de drogas. Ela, uma cidade do sul do estado, ela cedia a casa
para que fosse um depósito de drogas, era um entreposto. A droga vinha da fronteira, colocavam na casa dessa mulher e depois os traficantes passavam lá em caminhonetes, carregavam, ou em carros, carregavam a droga e seguiam para o interior do estado de São Paulo. Essa mãe foi presa e aí se descobriu que a casa em que ela utilizava como entreposto de drogas era a mesma casa em que moravam os 2 filhos dela, de pouca idade. Eu acho que um tinha 2, outro tinha 4, alguma coisa assim. E ela foi presa preventivamente. E aí ela pedia que fosse concedida a ela prisão domiciliar, porque ela cumpriu os requisitos do habeas corpus coletivo concedido pelo STF. O que a gente argumentou? Olha, você praticou um crime que envolveu diretamente seus filhos. Não existe garantia de que, na verdade, ter os seus filhos na sua guarda representa para eles algo positivo. Porque na casa tinha muita droga, as crianças viam a droga, tinham contato com a droga. E sabe-se lá Deus com que tipo de pessoas, porque essa mulher não descarregava um caminhão, uma caminhonete de droga, ela encarregava, sozinha. Então, você não sabe que tipo de pessoa frequentava, como era, que tipo de vida se tinha ali, a que tipo de situações essas crianças eram expostas. Por exemplo, esse é um caso em que ela não pôde ser colocada em prisão domiciliar. Uma outra situação também que até tem a ver com o que a gente vai falar agora, é no caso em que a mulher, embora cumprindo pena, ela cumprisse requisitos para ser presa preventivamente, ela permaneceria presa. Se ela, por exemplo, é uma pessoa que eu tenho indícios de que se ela for solta, ela vai voltar a delinquir, vai voltar a praticar crimes, eu não solto. Se ela é uma pessoa que tem risco de fuga, também não posso soltar. Se ela é uma pessoa que vai ameaçar testemunhas, também não posso soltar. Se ela é uma pessoa cuja atividade vai impactar a ordem econômica e financeira nacional, também não posso soltar. Então, houve uma flexibilização. Eu acho que algumas dezenas de milhares de mulheres, não sei se chegou à casa das centenas de milhares de mulheres, foi colocada em prisão domiciliar para que tivesse esse contato com os filhos nos primeiros anos de vida. Mas, assim, crimes violentos ou pessoas perigosas, elas não seriam soltas, porque elas estariam dentro dos elementos da prisão preventiva. Então, não foi uma coisa tão abrangente assim, embora tenha beneficiado muitas pessoas. Entendi. Tá bem. Pessoal, e aí é legal a gente aproveitar esse link do que é a prisão preventiva para falar desse nosso último ponto de hoje, que é a execução provisória da pena. A pena, como eu disse para vocês há pouco, de acordo com esse desenho, ela começa a ser cumprida após o trânsito em julgado. Ou seja, quando não caiba mais nenhum recurso da decisão. Hoje, até hoje, 7 de maio de 2021, às 9h05 da manhã, é assim que funciona. Amanhã a gente nunca sabe. Por que eu falo isso, pessoal? Porque o STF ele vacilou bastante, oscilou, não quero dizer que vacilou no sentido pejorativo, mas houve essa oscilação, essa vacilação na sua jurisprudência, no seu entendimento. O STF, por muito tempo, ele entendeu que para você cumprir a pena, você não precisava do trânsito em julgado, bastava uma condenação em segunda instância. Sem trânsito em julgado, que foi por bastante tempo. Isso muda em 2009, quando o STF passa a entender que só há cumprimento da pena após o trânsito
julgado. Isso permaneceu por uns bons anos. A STF, naquele julgamento emblemático, puta, o pessoal vai esquecer o ano, 2018, 16 não era, foi em 18. Enfim, se vocês conseguirem, deixa eu consultar aqui para não falar besteira para vocês também. Vai ser 18 e 19, eu acho, as alterações. Não, ó, ia errar já, 2016. Então, vamos deixar bonito. Depois o STF falou que eu posso sim cumprir a pena sem trânsito em julgado com condenação em segunda instância. Foi um julgamento famoso, que foi um julgamento que envolveu a situação do Lula. Isso foi em 2016. Aí, em 2019, o STF mudou de posição de novo. Então, atualmente, pelo menos até hoje, eu posso falar que a pena só se cumpre após trânsito em julgado. Então, 2019 e seguimos hoje em 2021 nessa. Então, o STF em 19, ele retomou a posição dele lá de 2009. Nesse intervalo de 3 anos, era diferente. Então, hoje, reforço, só há cumprimento da pena com trânsito em julgado. Isso aqui, pessoal, é prisão-pena. A prisão-pena, ela pressupõe, ela tem como fundamento a culpabilidade de alguém. É uma prisão que decorre da sanção penal. É o Estado aplicando a pena em seus critérios de retribuição, em seus critérios de prevenção. É a pena sendo aplicada contra um indivíduo. Eu só aplico pena em quem é culpado. Então, existem 2 fundamentos das penas. Pena com base na culpa, ou pena com base... 2 fundamentos para a prisão. Tô falando besteira. A prisão pena, que tem fundamento na culpa, e que está diretamente ligada a isso aqui. O indivíduo só pode cumprir pena com trânsito em julgado. Só que vocês sabem já, ainda que saibam isso por meio da televisão, ou sei lá, que existe possibilidade de você prender alguém sem que a pessoa seja condenada. Que são as prisões que nós chamamos de prisões cautelares. Aqui, meu fundamento não é a culpa. Eu não estou penalizando alguém.
Eu estou apenas segregando esse indivíduo, privando-o da liberdade, com base em uma medida de cautela, de precaução. Aqui é algo muito diferente se opera. O resultado final eu tenho um indivíduo no xadrez. O resultado final é esse. Mas os fundamentos para que isso aconteça são muito diferentes. Repito, prisão pena é condenação com trânsito em julgado. Prisão cautelar é uma prisão com base exclusivamente na cautela. As prisões cautelares se dividem em duas espécies. Vocês vão estudar, não vai ser comigo, eu só vou mencionar aqui para vocês, pelo menos nossa disciplina. As prisões cautelares podem ser a prisão temporária, prazo determinado, e a gente chama de prisão para fazer prova. E a outra, que é a mais utilizada, a mais famosa de todas, que é a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela tem, como medida cautelar que ela tem dois requisitos. Já ouviram falar em fumus boniuris, fumaça do bom direito? No direito penal chama diferente, mas é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho que ter indícios mínimos de prática delitiva. Eu não disse prova, eu disse indícios, que é algo bem mais tênue, bem mais fraco. Então, eu tenho que ter indícios que essa pessoa praticou esse crime, o que no direito civil, no processual civil, é o fumus boniuris, aqui nós chamamos de fumus comissi delicti. E, mais importante, eu preciso ter, sabe o periculum libertatis, talvez vocês tenham visto esse processo civil, aqui eu tenho o periculum in mora, aqui eu tenho o periculum libertatis. No processo civil é o periculum in mora. Ou seja, eu tenho que ter, além de indícios de que a pessoa praticou um crime, eu tenho que ter evidências, indícios de que essa pessoa, em liberdade, ela apresenta riscos. Ela apresenta riscos à sociedade. Em especial, os riscos do artigo 312 do CPP. Ó, 312. E aqui 311 começa com a preventiva. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Garantia da ordem pública. Se a pessoa em liberdade tem tendência a voltar a praticar crimes. Então, você prendeu o indivíduo, você está diante de um indivíduo e ele, só no ano de 2021, já praticou 4 crimes. É quase certo que, se esse indivíduo apresenta inclinação para o crime, apresenta uma tendência de praticar
delitos, se você mantê-lo em liberdade, ele vai voltar a praticar crimes. Tendência é essa. Se ele está praticando crimes mês sim, mês não, você deixar ele solto, ele vai voltar a praticar. Uma pessoa que tem um histórico criminal, uma pessoa que não tem atividade ilícita, uma pessoa que vive da prática de crimes, se você deixá-la solta, ela vai, muito possivelmente, voltar a praticar crimes. Então, a pessoa perigosa é a pessoa que pode ser presa preventivamente. É a pessoa que me traz indícios, me traz elementos de que, se solta, vai voltar a praticar crimes. Ordem econômica. O indivíduo que realiza, imagina esses caras que agora está na moda fazer isso, fazer pirâmide alegando que faz mineração de Bitcoin, que eles chamam de marketing multinível. Pessoal, o único marketing multinível que eu conheço, que eu acho que não é pirâmide, acho que é a Mary Kay. O resto que vocês ouvirem por aí de marketing, se ouvir a palavra marketing multinível, você já põe os 2 pés atrás, que muito possivelmente é um esquema de pirâmide, em que as pessoas atraem outras, todo mundo investe, quem está no topo fica muito rico. Talvez vocês se lembrem do esquema da Telex Free, que foi uma pirâmide que fez um rombo enorme no mercado financeiro brasileiro. Mas muitas atividades são assim, você vai injetando dinheiro, as pessoas nas camadas de cima da pirâmide, que são poucas, vão recebendo. Quem está no piso vai se ferrar, vai perder o dinheiro, enquanto quem estava no começo da pirâmide lucrou. Enfim, imagine que a gente está diante de uma história dessa. O cara diz que vai te fazer lucrar com Bitcoin, o cara, na verdade, só quer o seu dinheiro para ele repassar para outras pessoas. Basicamente. Esse cara, se ele atua com isso, apenas isso, se esse indivíduo só tem essa atividade e você mantê-lo em liberdade, pode ser que ele volte a colocar em risco a ordem econômica mais uma vez. Jaqueline, quer falar alguma coisa? Então, professor, eu queria saber assim, essa temporária aonde pode ser aplicado, porque normalmente a gente sempre escuta a preventiva, né? A temporária, ela se aplicaria em que caso, mais ou menos? Se o senhor puder dar um exemplo, eu agradeço. Claro. A temporária, Jaqueline, ela é mais específica, ela não é tão utilizada. A temporária, ela tem uma lei própria, uma lei antiga, não está no Código de Processo Penal. Ela é uma lei que vai trazer para a gente 2 requisitos. Na verdade, são 3, mas a gente tem que fazer a soma. Você tem que usar só 2 dos 3. Então, é a Lei 7.960 de 89. Caberá prisão temporária. Primeiro requisito: quando imprescindível para as investigações do inquérito. Por isso que a gente fala que é uma prisão para a prova. É aquele indivíduo que você vai prender ele por 5 dias, prorrogável por mais 5, por exemplo, quando não for crime hediondo, mas você só vai prendê-lo para cumprir diligências na casa dele, ou nas fazendas que ele tem, ou nos imóveis que ele ocupe. Você quer tirar ele de jogo, você quer tirar ele de cena para conseguir mais elementos de prova. A ideia toda da prisão temporária é produzir prova. Inclusive, muitos dizem que ela é inconstitucional, porque é uma prisão que não se pauta na penalização, na pena, tampouco na cautelaridade, como é a preventiva. O segundo elemento seria quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Não sei quem é você, não tenho como saber. Também isso pode me levar a pedir a prisão temporária, a prender alguém temporariamente. Seja no inciso 1, seja no inciso 2, a gente vai ter que combinar eles, ou o 1 ou o 2, com o 3. Então, você pode pedir temporária com base no artigo 1º, inciso 1º, combinado com o 3º, ou inciso 2º, combinado com o 3º. Por isso que eu falei que são duas as possibilidades que a gente tem que observar. Em geral, o que a gente vê na mídia, nos processos em geral, é o inciso 1º.
que é propriamente a prisão para fazer prova. Então, é imprescindível para a investigação eu prender esse indivíduo. A gente tem visto bastante, justamente em prisões que decorrem de combate à corrupção. Sei lá, vou prender o governador, vou prender um deputado. São indivíduos que têm poder de influência muito alto, são indivíduos que são assessorados por muitas pessoas. Então, um cara desse com uma ligação, ele consegue destruir provas em vários lugares do Brasil, com uma ligação que ele faça. Então, às vezes é imprescindível, é importante tirar ele de cena. Você chega cumprindo o mandado de prisão temporária, pega ele no susto, prende, e enquanto ele fica preso por esse prazo de 5 dias, que é o prazo inicial, você vai cumprindo diligências. Você vai executar mandado de busca e apreensão, você vai periciar o celular dele e outras formas de prova que só podem ser bem-sucedidas se esse indivíduo está com a sua liberdade cerceada, limitada. Crimes que admitem a temporária: homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto, epidemia com resultado morte, envenenamento, guerrilha, genocídio, tráfico contra o sistema financeiro, crimes à lei de terrorismo. Todos esses crimes permitem que você peça, que você execute uma temporária contra os indivíduos. A prisão temporária terá prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. E aí, salvo engano, em crimes hediondos, esse prazo vai para 30 mais 30. É, exatamente. Lei crime. Aí o prazo é diferente para os crimes hediondos. Aqui, ó. Os crimes hediondos, artigo 2º, parágrafo 4º, a prisão temporária nos crimes previstos neste artigo terá o prazo de 30, prorrogável por 30, desde que demonstrada essa necessidade. Então, a temporária é basicamente isso. É a lei velhinha, mais curtinha. Você tem que reunir esses requisitos, prazo de 5 mais 5 apenas, e se o crime é hediondo, são 30 mais 30. Mas a lógica, o escopo da temporária é a prisão para produzir provas. E ela pode depois ser convertida em preventiva, é bastante comum. Eu pego esse indivíduo, tiro ele de cena por 5 dias, e enquanto eu estou colhendo provas, eu consigo provar agora que eu colhi provas que ele é um indivíduo que coloca em risco a ordem pública, por exemplo. Então, aí eu peço a preventiva dele. A preventiva não tem prazo determinado. E esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. A preventiva pode durar, pessoal, 30 anos, 20 anos. Não tem prazo, desde que você mantenha os requisitos da preventiva, que hoje, pela alteração do pacote anticrime, tem que ser revista a cada 90 dias. Enquanto você mantiver requisitos da preventiva, esse cara continua preso. Esse indivíduo continua encarcerado. Eu consegui ajudar, Jaqueline, na temporária? Sim, muito obrigada. Imagina, não por isso. E essa é a temporária, pessoal, prisão para prova. A preventiva, a temporária tem prazo limitado, por isso que a temporária, por hora, a gente não vai se preocupar com ela, embora vocês agora já tenham uma noção do que é. A gente está preocupado com a preventiva. Preventiva eu vou aplicar também na ordem econômica, quando houver risco, conveniência da instrução criminal. O indivíduo que ameaça a testemunha, por exemplo, é um indivíduo que pode ser preso preventivamente. É um indivíduo que está tumultuando a instrução, é um indivíduo que está, de alguma forma, impedindo, turbando, atrapalhando que a instrução processual se dê. Esse indivíduo pode ser preso preventivamente. Por exemplo, outro caso que eu
vi recentemente, policiais militares foram acusados de um crime e havia vários indícios de que esses policiais estavam ameaçando várias das testemunhas. Eles foram presos preventivamente com base na conveniência da instrução criminal. Acabou a instrução processual, eles foram soltos, porque eles não apresentavam mais risco, porque a instrução já estava feita. E, por fim, para assegurar a aplicação da lei penal, quando o indivíduo pode fugir. Região de fronteira que eu sempre falo, porque é onde eu trabalho faz muitos anos. É muito comum. É muito comum o indivíduo que tem um pé no Brasil, um pé no Paraguai, que tem casa no Paraguai, que tem contatos no Paraguai. O indivíduo que tem um pé no Brasil, um pé na Bolívia, nossas fronteiras aqui por Mato Grosso do Sul. É muito comum que nesses casos exista um elevado risco do indivíduo fugir. Você nunca mais encontrar ele para aplicar a lei penal, para condená-lo. Então, se existe esse risco de fuga, da pessoa se evadir, da pessoa sumir do mundo, ela também pode ser presa preventivamente. Mas, bom, pessoal, eu quero chegar para vocês, depois desse parêntese também, nessa minha preocupação a respeito da prisão preventiva, que é a seguinte, como eu acabei de falar, ela não tem prazo determinado. Pode durar anos. Agora, imaginem a seguinte situação. Imagina que nosso amigo lá no outro exemplo, João da Silva, que praticou homicídio, ele foi preso preventivamente, quando ele praticou o homicídio, por alguns requisitos ali do 312. João da Silva foi preso 7 de maio de 2021. Beleza. O João da Silva está respondendo à ação penal dele já tem 3 anos. Teve sentença. O João da Silva apelou, foi para o tribunal. O tribunal já levou mais 2 anos e ainda não julgou a apelação do João da Silva. Imagine que agora, com 3 anos, João da Silva já está preso há 6, o tribunal julga. O João da Silva agora interpõe um recurso especial para o STJ. O STJ leva mais 2 anos para julgar o recurso do João da Silva. Nesse meio tempo todo, percebam, não houve trânsito em julgado, porque existem recursos pendentes. João da Silva não está cumprindo pena. Olha só, o João da Silva está preso há 8 anos e ele sequer começou a cumprir sua pena. Isso é bizarro. Imagine se a gente for esperar o trânsito em julgado para depois do trânsito em julgado o João da Silva ter uma pena de 10 anos. Ele ficaria preso por 18 anos? Ou será que não seria mais fácil para o João da Silva simplesmente nem recorrer e aceitar uma decisão com a qual ele não concorde? Porque ele já começa a cumprir pena logo e está tudo certo. Pessoal, isso não acontece, tá? A situação de você ficar anos e anos e anos esperando o desfecho da ação penal acontece. Isso é real. Só que existem alguns fatores que nós temos que analisar. Um fator deles é a chamada detração da pena. Se esse indivíduo ele é condenado mediante condenação com trânsito em julgado, eu não desconto esse prazo que ele ficou preso preventivamente. Então, se o João da Silva, ele foi lá no fim, depois de 8 anos, condenado a 10, eu corto 8, ele só precisa cumprir mais 2. Isso sempre é feito, tá? A gente sempre vai descontar da pena a ser cumprida os dias em que a pessoa ficou presa preventivamente. Isso a gente sempre vai fazer. Isso não tem problema nenhum. A questão que se coloca, pessoal, é que, nessa situação, se o João da Silva foi condenado a 10 anos... Bom, isso aqui é um 10. O João da Silva,
quando ele tivesse cumprido ali mais, não sei fazer cálculo hoje, na próxima aula a gente vai fazer mais cálculos sobre progressão. O João da Silva, se ele tem uma pena de 10, vamos colocar aqui ele com aproximadamente 3,5, 4 anos, ele podia sair do regime fechado e já ir para o semiaberto. Mas e agora? O João está cumprindo pena, como que eu vou fazer progressão de uma pena que nem existe? E aí que surge esse tópico que a gente está abordando agora. A execução provisória da pena, pessoal, hoje ela se dá, isso já há alguns anos, bons anos, em favor do réu. Se eu tenho essa projeção da pena, é um indivíduo que está preso preventivamente, e eu tenho essa projeção da pena que pode ser imposta a ele, eu posso, desde que eu tenha a sentença apenas, eu tenho sentença, já tenho a sentença, que fixou a pena tal. Por mais que eu tenha recursos posteriores, eu posso, a partir da pena imposta na sentença, mandar o João da Silva já, se for o caso, progredir. Mandar o João da Silva, se for o caso, se ele tiver interesse, trabalhar para ter remissão da pena. Então, nessas situações em que há sentença já, esse indivíduo, ainda que preso preventivamente, prisão que não tem prazo determinado, ele pode estar no cumprimento, numa execução, como se fosse a execução da própria pena dele. Ele vai observar todas as regras da execução penal, que a gente vai ver na aula que vem. Justamente sobre progressão, sobre regressão, sobre remissão, como tudo isso se dá. E esses indivíduos que estão presos cautelarmente e que estão recorrendo da sua sentença condenatória, eles já podem começar a ter os benefícios da execução. Não são propriamente benefícios, né? São as formas de a gradação que se dá o cumprimento da pena. Só que a gente concede a eles essas possibilidades para que não tenha situações esdrúxulas assim. Porque imagine, o João ficaria preso por 8 anos em regime fechado. Só que com a pena que foi imposta a ele, na verdade, com 3 anos e meio, 4 anos, poderia estar no semiaberto. Ele, na verdade, com 8 anos cumpridos de 10, ele estaria em aberto há muito tempo. Se ele tivesse uma remissão de algum tempo de pena, ele poderia, com 8, já ter cumprido a pena inteira. Se ele tivesse remissão, tivesse desconto de alguns dias pelo trabalho, por exemplo, cada 3 dias de trabalho, você come 1 de pena, você desconta 1 de pena. Então, a execução provisória da pena é a situação em que eu tenho um indivíduo preso preventivamente e que ele já tem sentença penal condenatória. Eu permito que ele progrida o regime, que ele saia do fechado para ir para o semiaberto, ainda que não tenha trânsito em julgado. Por isso, execução provisória. Professor, mas e se lá no acórdão que vier, a sentença, em vez de... Você achou que era 10, e você com 4 deixou ele ir para o semiaberto. Só que aí, na verdade, a pena que veio uma pena de 20, bem mais alta. E agora? Não tem problema. Se isso acontecer, a gente faz a regressão. Se o João estava no semiaberto, e agora a pena dele é muito alta, ele vai ter que cumprir aí 8, 9 anos para ele conseguir ir para o semiaberto, a gente regride ele para o fechado. E assim, essa execução da pena se dá provisoriamente, ainda que aguardando o trânsito em julgado. Então, as consequências, o regramento jurídico da execução da pena se faz presente, é aplicado ao preso preventivo que aguarda o julgamento de recurso que haja interposto contra a sentença condenatória. Então, isso é uma forma de evitar situações esdrúxulas, situações que não se adequam a como a execução penal é prevista, é estabelecida. Então, eu coloquei aqui para vocês justamente esses pontos. Prisão, 2 tipos. Pena, somente após o trânsito em julgado, e a cautelar, que é a temporária, a prisão para prova, ou a preventiva, que é a prisão
com base no Fumus Commissi Delite e no Periculum Libertatis. E aí a gente tem essa noção de que isso está simulado pelo STF, admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Ou seja, ainda que você não tenha trânsito em julgado, mas você esteja preso preventivamente, você pode agir. O regramento jurídico que vai ser aplicado a você é o regramento jurídico da execução penal, ainda que não exista trânsito em julgado. E a isso nós damos o nome de execução provisória da pena. E aqui, em linhas gerais, trata-se de uma liberação criada pela jurisprudência para executar a pena de quem está preso enquanto apresenta os seus recursos, permitindo que possa receber benefícios como, por exemplo, a progressão do regime. Tudo certo, pessoal? Tudo certo, Guilherme. Beleza. Como eu disse no começo, esse é o pontinho, acho que um pouquinho mais complexo de entender, por isso que eu parei para explicar com mais detalhes o que é a preventiva, o que é a pena, porque senão fica impossível. Mas, em linhas gerais, se vocês entenderem a súmula, o que está escrito na súmula, tá lindo em relação à execução provisória. Bom, pessoal, por hoje nós temos nossa missão, então, cumprida. O que era para ser falado já foi falado, o que era para ter sido exposto já foi exposto. Entramos no mundo da execução penal, que é um processo de jurisdição especializada que olha para frente e não para trás, como o processo de conhecimento penal. Ele tem natureza jurisdicional, com influência administrativa, portanto, uma natureza mista, que junta a jurisdição com a atividade executiva do Estado. Princípios que se aplicam à execução da pena, nós vimos 4. Repito, se vocês pegarem um livro, vocês querem que eu mande para vocês um livro, vocês vão achar dezenas de princípios, mas muitos deles apenas ficam só repetindo tudo que está na Constituição ou no direito penal. Então, eu trouxe aquilo que tem mais a ver propriamente com a execução penal, que foram aqueles 4 que nós vimos, que foi a humanidade, legalidade, intranscendência e individualização, que nós falamos sobre as 3 facetas. Pessoal, por último, a execução provisória da pena, que está resumida nesse último slide aqui, súmula 716 do STF, que é essa possibilidade de beneficiar o preso preventivo quando ele aguarda o julgamento dos seus recursos. Pessoal, próxima aula a gente vai conversar sobre propriamente os direitos e as formas de cumprimento da pena. A gente vai falar o que é, como se dá a progressão que sofreu uma alteração bem intensa agora em 19 com o pacote anticrime, como se dá a remissão por estudo, remissão por trabalho, remissão por leitura, como tudo isso é concedido, se o preso pode sair, se não pode sair, quais são as regras pertinentes ao cumprimento da pena. Alguma colocação, alguma dúvida, algum comentário? Professor, o conteúdo que o senhor começou a dar depois das provas, qual que é o título do conteúdo? Janaína, desculpa, qual você está se referenciando por onde? Pelo Então, AVA, pelos slides que eu mando? Desculpa, porque no AVA eu sei, eu tô em falta com vocês. Não, eu tô no conteúdo mesmo da prova, assim, tipo, depois que a gente fez a N1, a partir da onde eu posso estudar até onde para eu ir adiantando. A partir de agora. Da prova mesmo. A partir de hoje. A partir da aula de hoje? Só hoje. Ok. Porque a gente teve devolutiva, teve semana acadêmica, teve atividade e só hoje a gente está começando o conteúdo. A partir de hoje. Certo. Professor,
quando eu fiz essa disciplina, aonde eu não consegui fazer foi a dosimetria da pena. Dosimetria é chatinho. Por isso Não é que que é quando chatinho, é eu fui fazer a complexo, tem prova, muita coisa pra gente observar. então, Pode quando eu falar, fui fazer, por isso quando eu perguntei para o senhor você sobre tem que que tinha que fazer calcular, cálculo, né? porque eu já fiquei desesperada, porque tem lá no artigo certinho, eu aprendi depois, mas quando eu fui fazer a prova, então eu preciso revisar bem aquilo. Então, assim, eu não sei ao certo se eu foco no cálculo ou se eu foco na teoria para um possível problema que não haja cálculo, sabe? Eu gostaria que o senhor me explicasse bem, porque é para eu poder me preparar psicologicamente e também em conteúdo, para eu não pecar nesse quesito. Janaína, eu nunca trabalhei no A judiciário. gente já estudou, né, Guilherme? Você não vai colocar na Já. N2, né? Não, isso não tá na N2, Janaína. Para a prova, fique em paz, fique com o coração tranquilo. Mas Ok. para a vida, o que eu ia falar? Olha, eu formei em 2013, vai fazer 10 anos. Eu trabalho com direito penal e processo penal, vai fazer 7 anos. Eu nunca na minha vida fiz um cálculo de dosimetria. Fazer o cálculo ali, aplicar. Eu tenho que pegar 3 anos, tem que acrescer 1/3, depois tem que tirar 1/6, aí depois eu tenho que somar mais 2/3. Eu nunca fiz isso. Eu tentei fazer uma vez e gastei uma tarde com isso e no fim eu desisti. Mas assim, eu sempre trabalhei no Ministério Público. Então, você como parte, advogada, defensora, Ministério Público, não se preocupe em fazer contas, tá? Se preocupa com a teoria. Se preocupa, acima de tudo, com como a dosimetria é dividida e quais são as características de cada uma das 3 fases. Primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59. Você parte da pena mínima. E se você tem circunstâncias judiciais negativas, você vai subindo a pena para além do mínimo legal. Segunda fase, a partir da pena base, que é a pena da primeira fase, você vai calcular atenuantes e agravantes. Atenuantes e agravantes também não tem um quantum especificado. Sobe aqui 1/6, sobe ali 1/8. Não existe. Mais importante, atenuante e agravante nunca pode ir acima do máximo do tipo, da pena máxima, e também nunca pode ficar abaixo do mínimo. Isso na segunda fase. Da segunda fase, você sai com a pena provisória e vai para a terceira e última fase. Na terceira e última fase, você vai estar preocupada com causas de aumento e causas de diminuição da pena. Causas de aumento e diminuição estão geralmente previstas no próprio tipo penal. Ou quando é uma lei especial, como a lei de drogas, por exemplo, você tem um artigo separado só com as causas de aumento de pena. Na terceira fase, quando você calcula lá, você acrescenta 2/3, você acrescenta 3/5, você diminui 1/3. Quando esses cálculos são feitos, você pode ir acima do máximo e pode ir abaixo do mínimo. Isso você tem que ter em mente. Isso vocês todas têm que ter em mente. Agora, calcular isso, só o juiz calcula. Porque o juiz, na sentença, ele precisa fazer isso. Ele tem que fazer isso. Você, enquanto parte, só vai falar, olha, seu juiz, a pena aqui tem que ser mais ou menos essa, tá? E aí você calcula. Se o juiz faz alguma coisa muito errada, você recorre depois. Mas o cálculo, ou mexer com 1/3, mexer com 1/4, quem faz isso é apenas quem trabalha no judiciário, é apenas o juiz. E uma boa notícia para te deixar ainda mais em paz. Se você trabalhar no judiciário, se você tiver que fazer isso, existem calculadoras de dosimetria, tá? O Poder Judiciário, ele desenvolveu aplicativos para que você coloque lá quantas agravantes são, e ele calcula tudo para você, e ele te entrega pronta. Então, fique em paz com o cálculo. Fique assim, de verdade, não esquenta com isso.
Não vai cair mais na prova, mas entende a teoria, entende essa estrutura da doutrina do Código Penal e como a pena tem que ser calculada. Assim, quais são as fases? Agora, o cálculo em si, não perca seu sono por conta disso, tá? Eu não sei fazer, me embanando tudo. Puta, mexer com... Sabe, a gente é de humanas, não tem essa parada de ficar mexendo com número, com fração, e fração em cima de fração, e é muito confuso. Eu particularmente, acho difícil. Mas fica em paz em relação a isso. Aqui eu abri para vocês, ó, para que vocês não fiquem perdidas, o que a gente está fazendo, onde nós estamos, tá? Isso aqui que era hoje, ó, 7 de maio, foi feito a aula passada. Então, hoje, ó, essa foi a nossa aula. Agora, 7 de maio. Aula que vem, progressão, regressão, remissão, sursi e condicional. E aí, nossa última aula, dia 21, procedimento judicial da execução, dia 28 de maio, todas vocês aprovadas após fazerem a M2. Então, é isso que a gente está vendo. E para fechar a resposta, Janaína, é daqui em diante, tá? É de hoje em diante. São só esses 3 conteúdos que a gente vai ter para a prova de vocês. Que bom, né? Obrigada, professor. Imagina, que bom. Não, tá, esse segundo bimestre está tranquilo. É o que tem mais nota e menos conteúdo. Ele ficou bem apertado, ficou bem curtinho. Uhum. Já estamos com o pé no 4º semestre, hein, Guilherme? Vocês já estão dentro. Não, vocês que estão presentes aqui na sala, vocês estão no 4º semestre já. Tem o pessoal que são fantasmas ainda, que eu nunca vi, e estão lá matriculados e estão tomando ausentes em tudo. Nossa. Mas vocês que estão aqui, certamente já estão, já passaram. E só Janaína e Jaqueline, não esqueçam da atividade que vocês ainda falta fazerem. Depois também é só fazer N2 e comemorar a aprovação e o fim do semestre. Tá bom, professor. Obrigada, viu? Imagina. Tudo certo, Professor. Então, pessoal? Pode falar, Tainá. Envie esse slide para Adriana colocar no grupo pra gente, fazendo favor. Da aula de hoje? Isso. Eu não encaminhei para você, Adriana? Não, né? Não, Eu professor. acho que não. Desculpa, vamos fazer isso agora, então. Tá. Hein, Pode professor, deixar. só para esclarecer uma coisa. A atividade do dia 7, que é hoje, era para ser entregue hoje? Não, a atividade eu tive que fazer ela durante a aula. A gente fez semana passada. Porque a Isa estava apertando o meu pescoço, que a gente tinha até dia 28 para entregar a atividade. E por circunstâncias pessoais, do calendário da disciplina, não tive como passar alguma coisa para vocês antes do dia 28. Então, eu fiz na aula, que foi dia 30. Então, mas o senhor vai passar ainda atividade para entregar também no dia da prova, como é N1? Não. É só essa. E aí, semana de prova, só prova. Tá. Aí Então, vocês eu acho que eu fiz no dia da prova porque você eu entrou estava depois. atrasada, né? Porque eu estava atrasada. Não, mas se você me entrega, eu passei para você até semana que vem, né? Você me entrega a semana que vem e fica em paz, só fazer prova e pronto. Sim, senhor. Tá ok. Então tá, obrigada, professor. Imagina, gente, eu que agradeço, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade, pela participação em plena sexta-feira, com esse tempo que a cama nos puxa com muita força, a vontade de comer doces e porcarias também, mas é isso, aproveitem o resto de sexta de vocês, obrigado pela companhia, sigo à disposição de vocês, por e-mail, por WhatsApp, sabem como me procurar, precisando, não hesitem. E é isso, meninas. Excelente final de semana, um forte abraço e até mais. Bom final de semana, Guilherme. Obrigado, tá? Bom fim de semana. Tchau.